Obrigado, senador Espiridião Amin. Uma das grandes reservas morais dessa nação, o qual orgulha Santa Catarina, sua ponderação, seu equilíbrio, sua coragem, seus posicionamentos. Para mim é uma honra ser aparteado pelo senhor. Eu só pediria ao senador Confúcio que me desse mais 3 minutinhos que eu já concluo. Senhor presidente, primeiro puniam, depois inventavam a justificativa. E quero aqui, Amin, senhor que está nos prestigiando aí, de Santa Catarina, eu quero descrever aqui que não é mera irregularidade, são crimes graves previstos em lei, vou relatá-los. Fraude processual, porque ele criava documentos falsos e adulterava depois do fato em si. Falsidade ideológica, atribuía documentos, datas e informações que nunca existiram. Violação de sigilo funcional, vazava conversas privadas para a imprensa. Abuso de autoridade, perseguia cidadãos sem justa causa, apenas por opinião política. E vou parar por aqui, porque tem mais uns 20 crimes, mas o meu discurso é um pouco mais longo. E o alvo não era só político. Não pense que o alvo era políticos e empresários, senhor presidente. O gabinete de Moraes perseguia cidadãos comuns que ousavam criticar Lula, Suprema Corte ou questionar urnas. Havia monitoramento de perfis de direita nas redes sociais, ordens pessoais para rastrear críticos, relatórios feitos sob demanda para enquadrar opiniões como crimes. Isso aqui me lembra a mim. Eu não conheço história como o senhor, mas me lembra a polícia política de Joseph Stalin e de Adolf Hitler. Por isso que nós chamamos a atual Polícia Federal de Gestapo. E está aqui a prova. Não é Jorge Seif que está falando. É Eduardo Tagliaferro, umbilicalmente ligado com a gestão de Alexandre de Moraes no TSE. Ele revelou aqui que não era um ministro, não era o presidente do TSE, era um criminoso e uma quadrilha instalada na mais alta corte eleitoral do nosso país. Só isso. Um caso emblemático foi revelado a mim, num grupo de WhatsApp. O juiz instrutor próximo a Moraes ordenou que analistas usassem a criatividade para enquadrar a revista Oeste como veículo de desinformação. Imaginem, senhoras e senhores, não é a lei, não é a prova, é a criatividade do censor. E mais uma vez, eu menciono Joseph Stalin e Adolf Hitler aqui, porque perseguir a imprensa é o fim da democracia e o Estado realmente de ditadura e de perseguição. E as instituições comprometidas, senhor presidente, não é apenas Moraes, mas Paulo Gonet, atual Procurador-Geral, Polícia Federal, Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral. E o depoimento mostra o sistema que órgãos inteiros eram usados como instrumentos pessoais de perseguição. É o fim do mundo, é o fim da democracia brasileira. E é impossível não lembrar essas histórias que comentei sobre Joseph Stalin e Adolf Hitler, porque fabricavam, monitoravam, faziam dossiês, justificativas forjadas, tudo para esmagar opositores, exatamente o que Alexandre de Moraes fez com Bolsonaro, segue fazendo com Bolsonaro e muitos de nós perseguidos. Inclusive, eu estou esperando o TSE me julgar, que já veio prova negativa, farta, e eles ficam me prendendo, pensando que eu vou me calar nessa tribuna. Mas sabe que catarinense não é covarde, eu não tenho medo de justiça, não nasci senador da República, fui eleito com 1,5 milhão de votos, mas sou homem acima de tudo, catarinense e empresário. Não nasci senador, não quero perder meu cargo, mas eu quero ser julgado. Eu estou pedindo, implorando, ministra Carmen Lúcia, me julgue, porque já veio de novo, pela terceira vez, provas negativas que eu não cometi crimes. E vocês continuam com essa espada na minha cabeça. Me livra disso. Eu quero ser julgado pelo TSE. Estou aguardando. E agora, Amin, perseguição a Tagliaferro. Qual é a resposta de quem ousou revelar o esquema? Alexandre de Moraes e seus aliados perseguem Eduardo Tagliaferro, como o senhor bem falou, denunciando e pedindo sua extradição da Itália, onde ele buscou refúgio.
Sabe qual é o crime de Tagliaferro? Brasil e a mim. Sabe qual é o crime de Tagliaferro? Revelar a verdade do que acontecia no TSE. Revelar a verdade de um gabinete de persecução à livre imprensa e à livre opinião, que inclusive, olha que coincidência, são protegidos pelo artigo 5º e 220 da Constituição Federal. Ou seja, Constituição Federal para Paulo Gonet, para Alexandre de Moraes e para essa turma que trabalhava para eles no TSE não vale nada. Nada, zero. E eu quero alertar o povo. Brasileiros têm que entender isso, a mim. Isso não é sobre defender empresários, políticos ou partidos. É defender você, brasileiro. Porque hoje o alvo é empresário, amanhã pode ser você por uma crítica, uma postagem, uma piada. E eu provo isso também. 62% dos brasileiros estão com medo de falar suas opiniões nas redes sociais. Pesquisa do Poder 360. O brasileiro está com medo de Alexandre de Moraes. Ao invés de respeitá-lo, temem porque sabe que ele é um perseguidor. Por isso que tomou uma Magnitsky no lombo. Porque é um censor, porque é um perseguidor de direitos humanos, um violador de direitos humanos. Por isso que ele tomou uma Magnitsky da maior nação do mundo, maior democracia, maior poderio bélico, maior economia. Tomou uma lei Magnitsky, porque é violador, quanto mais frequente, diário, de direitos humanos no nosso país. E Tagliaferro ontem confirma tudo isso aqui. E o que é que nós precisamos fazer, a mim? Diante disso tudo, não tem outra saída, a mim. Precisamos aprovar para investigar como funcionava esse Senador Seif, eu vou lhe conceder mais 2 minutos. Sim, senhor. Já estou finalizando. está bem. Perdão. Perfeito. Diante disso, a mim, não tem outra saída para esse Senado senão aprovar a CPI da Lava-Toga proposta por Vossa Excelência e subscrito por mim, para investigar como funcionava esse gabinete paralelo, para ouvir testemunhas e peritos independentes, para expor à luz do dia as fraudes processuais, perseguições e abusos de Alexandre de Moraes e a sua quadrilha, o seu gabinete do ódio dentro do TSE, e para devolver justiça a quem ela deve ser, imparcial, séria e a serviço da Constituição. Se o Estado pode punir primeiro e inventar justificativa depois, senador Amin, não existe mais liberdade no nosso país. E eu concluo, não é questão, Amin, pelo amor de Deus, Brasil, não é direita ou esquerda. É questão de liberdade. Hoje é Bolsonaro, amanhã é o Columbre, depois é a mim, depois é o senhor que está me assistindo da sua casa, depois é o Sérgio Moro, depois é o Lula. Nós não estamos falando aqui de defesa de Bolsonaro, nós estamos falando do que aconteceu, lembrando as senhoras e os senhores que a Lava Jato terminou, foi enterrada e sepultada porque Deltan Dallagnol conversava com o Sérgio Moro. Qual é a diferença agora? Moraes dava ordens a Paulo Gonet para ele solicitar coisa através da Procuradoria-Geral da República. Qual é a diferença da Lava Jato e do que nós vimos ontem diante do que o Tagliaferro nos expôs aqui? Por isso eu digo, já termino, senhor presidente, chega! É hora de abrir uma CPI, é hora de devolver ao povo a confiança do juiz que julga. O promotor acusa e a polícia investiga, cada um no seu lugar. Só assim teremos um Brasil livre, justo e verdadeiramente democrático. Eu agradeço a paciência, senhor presidente, do senhor e do Amin pela sua parte. Muito obrigado. Obrigado, senador Seif. Eu quero